Quando você pensa em lacraias, provavelmente a primeira coisa que passa pela sua cabeça é: No, don't do it. Ow! E sinceramente você não está errado quanto a isso. Entretanto, esses animais são muito mais do que uma picada dolorida. Embora constituam a minoria dos artrópodes, as lacraias ainda assim são animais fascinantes, podendo ser exímios predadores e vindos em uma grande variedade de formas. Por isso, baseado nesse artigo científico e na plataforma Lucid Central, apresento a vossas senhorias a diversidade das lacraias. As lacraias são artrópodes pertencentes à classe Quilópoda, ao qual se encontra dentro do subfilo Myriapoda, juntamente com os diplópodes, paurópodes, sínfilos e classes hoje extintas. Dentre essas classes extintas, destaca-se a Arthropleuridia, contendo a gigantesca Arthropleura, a qual viveu no período Carbonífero e podia alcançar até 2,5 metros de comprimento. Atualmente, as lacraias são divididas em 5 ordens existentes. As menores espécies têm um tamanho adulto de 4 mm e as maiores podem ultrapassar os 30 cm. Seu corpo é dividido em cabeça e tronco. O tronco é dividido em múltiplos segmentos, cujo número varia dentre os grupos de lacraia. Esses segmentos são revestidos no dorso por placas chamadas de térgitos e no ventre pelos esternitos. As laterais do corpo são livres de placas e são macias para dar melhor mobilidade ao animal. Nelas se encontram os espiráculos, estruturas usadas no processo de respiração. Toda a ordem Quilópoda possui somente um par de patas por segmento. Essas patas apresentam garras em seu ápice. Em todas as lacraias, o primeiro par de patas é modificado para a distribuição de peçonha. Essas patas recebem o nome de forcípulas. A peçonha produzida pelas lacraias é conhecida por conter neurotoxinas potentes, as quais são eficientes para paralisar presas e causar dor intensa a possíveis predadores, inclusive pessoas. Felizmente, para os seres humanos, essa peçonha raramente é letal. O último par de patas também é modificado, assemelhando-se a antenas. Inicialmente, foi pensado que essas patas apenas imitavam antenas para confundir predadores, mas foi provado que, na realidade, essas patas também são órgãos sensoriais. Seu desenvolvimento pode ser anamórfico ou epimórfico. Anamórfico significa gerar formas mais complexas. Para as lacraias, isso significa o acréscimo de mais segmentos ao longo da vida. Epimórfico, por sua vez, quer dizer o oposto disso, ou seja, as lacraias mantêm o mesmo número de segmentos durante toda a vida. Esse bicho que parece um grilo de Chernobyl é, por incrível que pareça, uma lacraia. Ela pertence à ordem Scutigeraomorpha. As lacraias dessa ordem são popularmente conhecidas como house centipedes. E sim, esse nome está em inglês. English, motherfucker! Do you speak it? Elas recebem esse nome pois nos Estados Unidos são comumente avistadas em áreas domiciliares, perambulando pelas paredes à noite em busca de presas. Apesar disso, sua distribuição não se restringe à América do Norte, uma vez que essa ordem contém cerca de 100 espécies descritas, distribuídas em 3 famílias presentes em todos os continentes exceto a Antártica. Seu desenvolvimento é anamórfico. Iniciam a vida com 4 segmentos e acabam com 15 segmentos quando adultas. Os novos segmentos são adquiridos à medida que mudam de exoesqueleto ao longo de seu crescimento. Apesar do aumento do número de segmentos entre filhotes e adultos, as lacraias da ordem Scutigeraomorpha, bem como todas as outras ordens de quilópodes, são consideradas artrópodes com desenvolvimento direto. Dentre as 5 ordens existentes de quilópodes, são as lacraias da ordem Scutigeraomorpha que possuem uma morfologia mais peculiar. Diferentemente das demais lacraias que geralmente possuem âmbito fossorial, as house centipedes são extremamente adaptadas à caça em superfícies verticais. Também são elas as únicas lacraias que apresentam óleos compostos e que usam hemocianina como molécula transportadora de oxigênio. Popularmente conhecidas como stone centipedes, estão as lacraias da ordem Lithobiomorpha. Mesmo com um corpo extremamente curto, esses animais têm visivelmente uma morfologia bem menos radical que as Scutigeraomorpha vistas anteriormente, tendo uma aparência mais similar às demais lacraias. E de fato, as Lithobiomorphas são sim filogeneticamente mais próximas dos demais quilópodes do que são da ordem Scutigeraomorpha. Mas apesar das relações de parentesco, tanto as house centipedes como as stone centipedes possuem desenvolvimento anamórfico e adultos com nada mais nada menos que 15 segmentos. Contudo, diferentemente dos filhotes de Scutigeraomorpha que nascem com 4 segmentos, os filhotes de Lithobiomorpha têm de 6 a 8 segmentos. Essa ordem possui distribuição cosmopolita e cerca de 1.100 espécies.
são atualmente distribuídas em duas famílias, Lithobidae e Henicopidae. São desprovidas de óleos compostos, o que significa que não podem formar uma imagem do ambiente. Entretanto, apresentam ocelos, ferramentas fotorreceptoras que distinguem o claro do escuro. O número de ocelos varia quanto à família. As Thomscentipides da família Henicopidae apresentam apenas um par de ocelos, embora tenha como exceção algumas espécies cegas com nenhum ocelo. As da família Lithobidae, por sua vez, apresentam um aglomerado de até 30 ocelos. As Thomscentipides alcançam em média 3 cm. Seus hábitos são primordialmente fossoriais, patrulhando pelo solo entre rochas e troncos. Tanto a cabeça quanto o tronco são largos e achatados, o corpo é curto e robusto, o que as torna mais rápidas que a maioria das lacraias. Apesar disso, não superam a agilidade das Scutiromorpha. Um fato curioso é que Lithomiomorpha é a única ordem de clópodes na qual a origem monofilética do grupo é duvidosa. Ou seja, é plausível que as Thomscentipides não tenham partido de um ancestral comum, e que partilhem das mesmas características por mera convergência evolutiva. Mesmo assim, alguns estudos moleculares indicam que a ordem é de fato monofilética. Lithobiomorpha, és tu monofilética Lithobiomorpha? Não sei. Essas cabeças de retângulo são as lacraias da ordem Craterostigmorpha. Elas são um grupo de lacraias com menor diversidade, contendo apenas duas espécies, a Craterostigmus tasmanianus, nativa da Tasmânia, e a Craterostigmus crabili, nativa da Nova Zelândia. Inclusive são muito raras. Para ter uma noção da raridade desses animais, eu não consegui achar nenhuma filmagem de Craterostigmus para usar nesse trabalho. Ao contrário das House Centipedes que têm testos fundidos, as Craterostigmus têm testos divididos. Os adultos apresentam 21 testos para os 15 segmentos que têm no tronco. Seu desenvolvimento é considerado intermédio entre anamórfico e epimórfico. Essa ideia é atribuída a essas lacraias, pois embora os filhotes de Craterostigmus nasçam com 12 segmentos, logo em sua primeira equidise ganham os 3 segmentos restantes. A partir disso, seu desenvolvimento passa a ser epimórfico e não ganham mais nenhum segmento durante a vida. Curiosamente, a dieta natural das Craterostigmus é desconhecida. Em cativeiro, já foram observados usando suas longas fossípulas para abrir madeira e pegar cupins. Entretanto, esse comportamento nunca foi documentado na natureza. Com um corpo longo e patas comicamente curtas, as lacraias da ordem Geophilomorpha são sem sombra de dúvida o grupo de lacraias com aparência mais vermiforme. São esses os quilópodes que mais merecem o nome centopeia, pois são o único grupo de lacraias que pode apresentar mais de 100 pernas. Contudo, não há registro de uma sequer espécie com exatamente 100 patas. São popularmente chamadas de Zoiscentipedes. Recebe esse nome pois o grupo é extremamente fossorial. Geophilomorpha é a ordem com maior diversidade entre os quilópodes, com estimadas 4.000 espécies, diversificadas em 14 famílias com distribuição cosmopolita. Seu desenvolvimento é epiomórfico, ou seja, não ganham mais segmentos durante o crescimento. Contudo, a ordem Geophilomorpha é o grupo de lacraias com tronco mais segmentado, podendo ter de 27 a 191 segmentos no tronco. O número de segmentos varia quanto à espécie e quanto ao sexo, sendo que algumas espécies a fêmea possui mais segmentos que o macho. Todas as Geophilomorphas são completamente cegas. Não apresentam olhos compostos nem ocelos. Outra característica que lhes dá contraste entre os demais quilópodes é o número fixo de segmentos na antena. As Zoiscentipedes sempre possuem antenas com 14 segmentos, enquanto os outros grupos de lacraia apresentam antenas com um número variado de segmentos. Mais uma particularidade é que, por causa de seus corpos extremamente alongados, Geophilomorpha é o único grupo de lacraias que não é adaptado à velocidade. A grande maioria das Zoiscentipedes é pequena, tão pequenas que muitas não passam de 1 milímetro de espessura. Além disso, suas peças bucais são tão fracas que o grupo inteiro se adaptou a realizar digestão externa, injetando fluidos digestivos dentro da presa e sugando o conteúdo nutricional após isso. Zoiscentipedes também podem ter cuidado parental. Desde a postura dos ovos até o nascimento dos filhotes, essas lacraias são conhecidas por se enrolar ao redor de suas ninhadas. Inspirando filmes, animações, videogames e sendo as queridinhas dos criadores de invertebrados, está a ordem Scolopendromorpha. É nessa ordem que se encontram os predadores mais vorazes de todo o subfilo Myriapoda. É nessa ordem que se encontram as lacraias gigantes. A ordem Scolopendromorpha é dividida em 3 famílias, contendo cerca de 800 espécies. Dentre os 33 gêneros dessa ordem, destaca-se o gênero Scolopendra, conhecido por conter as lacraias gigantes. Nesse gênero,
a espécie a se sobrepor é a Scolopendra gigantea, o maior quilópode atual, podendo ultrapassar 30 centímetros de comprimento. Apesar disso, nem todas as lacrais desse grupo são de grande porte. Muitas espécies da ordem Scolopendromorpha não passam de 5 centímetros de comprimento. Seu desenvolvimento é epimórfico, apresentando 21 segmentos. A única exceção é a família Scolopocryptopide, a qual apresenta 23 segmentos. Mesmo que a ordem Quilópoda seja composta inteiramente por animais carnívoros, são as lacrais da ordem Scolopendromorpha consideradas as predadoras mais insanas de todo o grupo. Diante de uma presa viva, atacam agressivamente, imobilizam a vítima com suas patas e injetam peçonha paralisante enquanto a presa é brutalmente devorada ainda com vida. Mas apesar dessa ferocidade, são oportunistas e também podem se alimentar de carniça. A dieta de espécies maiores pode se estender a vertebrados de pequeno a médio porte, como roedores, serpentes, anuros, aves, morcegos, entre outros. Também é a ordem Scolopendromorpha que contém as lacraias com veneno mais potente. Embora fatalidades sejam raras, óbitos já foram documentados em razão do envenenamento. Assim como a ordem Geophilomorpha, a ordem Scolopendromorpha também possui cuidado parental, se enrodilhando ao redor dos ovos durante a incubação e os limpando para evitar o crescimento de fungos. Muitas espécies dessa ordem apresentam particularidades extravagantes. Algumas podem apresentar coloração aposemática, outras são capazes de nadar a curtas distâncias. A Edentostoma otosuncata, por exemplo, mimetiza milípedes que liberam substâncias tóxicas, um excelente caso de um animal peçonhento que imita um animal venenoso. Scolopendromorpha contém ótimos representantes que ilustram como a classe Quilópoda é antiga. Gêneros como Scolopendra, Rhizida e muitos outros existem antes da distribuição atual dos continentes, com espécies distribuídas ao redor do globo. Com isso, finalizamos nosso trabalho. As principais referências usadas para a pesquisa foram o artigo Evolutionary Biology of Centipedes, que pode ser baixado gratuitamente no ResearchGate, e a plataforma Lucid Central. As ilustrações apresentadas no vídeo são de minha autoria. As imagens são principalmente vindas do site Biodiversity for All. Os vídeos são todos de canais variados do YouTube. O nome de cada canal foi apresentado na frente do respectivo clipe. Espero que vocês tenham apreciado e aprendido sobre essa classe extremamente descolada que são os quilópodes. Até mais!